Oi, pessoal. Bom, essa é a aula 3 de História, tá? A gente vai começar o período colonial. Essa é uma aula que tem muitos conceitos, né? Muitos eventos factuais e talvez, dependendo aqui da organização do Zoom, talvez ela terá que ser dividida em duas partes, tá bom? Mas eu vou avisando aqui. Então, o visu de hoje, unicórnio, tá? Para a gente falar de capitanias hereditárias, né? Tem que estar inspirada, porque vamos combinar que é uma coisa muito chata, insuportável. Mas eu vou tentar fazer ficar um pouco mais palatável, né? Não vou falar que é legal, porque não tem como a gente se enganar, tá bom? Então, agora eu vou parar o vídeo, né? O meu rostico, e vou apresentar aqui o slide da aula 3, que já tem lá na nossa plataforma, que é Brasil Colonial 1. Ok? Então, saindo aqui, tá? Apresentando aqui a tela, ok? Então, vocês têm que estar vendo aqui, para mim, está aparecendo que vocês estão vendo. Deixa eu tirar isso aqui para ficar um pouquinho maior. Então, olha só, né? O que a gente vai ver nessa aula? 3 itens, né? No Perfeito Mundo de Ana, vamos ter 3 itens aqui. O primeiro deles é a montagem da empresa colonial. Depois, a gente vai falar do período da presença dos holandeses no Brasil. E, finalmente, após a saída dos holandeses, a expansão territorial da colônia. Tudo bem? Então, vejam só. Começando aqui, né? O que a gente tem? A imagem aqui, que em algum momento lá no ensino fundamental, vocês, espero que não todos, mas sempre tem um que foi vítima de ter que decorar aqui as capitanias hereditárias, tá? Então, o que foi essa divisão aqui? Em meio, né, à chegada dos portugueses, em meio à disputa com outros países e a necessidade de se dividir o Novo Mundo com a Espanha, então a gente tem aqui o Tratado de Tordesilhas, né? O Império Português entendeu que para fazer essa parte que lhe cabia, né, todo esse contorninho aqui, deixa eu tentar brincar aqui, né, de ligue os pontos, né? Ana, completamente sem coordenação aqui. Toda essa parte aqui pertencia. Ai, que vontade de pintar tudo para fora, né? Tudo isso aqui era português. Só que era preciso, apaguei aqui, só que era preciso um investimento para que a colônia, né, rendesse bons frutos. Qual que foi a ideia aqui do Império? Não, do Império. Olha, até aqui ficou bonitinho, olha, gente, né? Não é tão descoordenada assim também. Qual que seria a ideia aqui? Descentralizar. Olha aqui esses 2 quadrinhos que eu coloquei, né? Então, aqui o contrato da capitania hereditária, né? A ideia de descentralização política, a ideia de distribuir faixas de terra para faixa de terras para pequena nobreza e comerciantes portugueses, para que cada um desses donatários administrassem essas faixas de terra. Por isso que eu coloquei aqui, né, no slide 2,
um contrato, né? A ideia é que o Império Português vai descentralizar e que foi feita muita propaganda para isso. Mas vamos combinar aqui, né? Isso era algo que exigiria um investimento desse pessoal, ok? Então, ops, subiu um negocinho, né? Então, aqui a ideia do rei português, agora o Brasil vai dar lucro, ou seja, a descentralização era uma chance do Estado português lucrar, tudo bem? Do Estado português lucrar. Então, olha só, né? Deixa eu voltar aqui para a minha mãozinha. Em 1530, Martim Afonso de Souza, tá? Ele vai ser um dos capitães donatários, tá? Ele vai comandar aqui a primeira expedição colonizadora. Ele vai ser o capitão donatário das capitanias, de duas capitanias aqui, tá? De São Vicente, tá bom? Qual seria a função dos capitães donatários? Primeiro, proteger a costa de invasores. Então, deixa eu até colocar aqui, né? Proteger a costa, o litoral. Onde que eu vou anotar? Não, fiz algo errado aqui. Calminha, calminha. Pronto, achei que eu quero fazer. Aqui, ó. Tá? Então, ele precisava proteger a costa de invasores. Quem estava tentando ocupar o Brasil, né, naquele momento? A América Portuguesa. Franceses, sobretudo franceses, tá? Fundar cidades, fundar vilas, fortificar o litoral, que é a ideia que dá proteção, tá? Cultivar, né, a escolha da cana-de-açúcar aí para ser o carro-chefe dessa empresa colonial, a gente vai falar disso no outro slide. E no primeiro momento, nós temos então a fundação e a organização de 15 capitanias hereditárias. Só que 13 capitães. Nós teremos aí alguns capitães donatários que serão responsáveis por mais de uma capitania. De todas essas capitanias, somente São Vicente e Pernambuco, deixa eu grifar as duas aqui, tiveram êxito. Por quê? Porque foi exatamente nessas capitanias, né, que a empresa açucareira teve sucesso, tá bom? O que quer dizer aqui teve sucesso? Din-din, tá? A ideia de conseguir arrecadar, né, organizar lucros para a metrópole, na lógica do pacto colonial, tá? Então, essa organização da empresa colonial foi feita, num primeiro momento, pelas capitanias hereditárias aqui. Eu quero tirar esse verdinho, tudo bem? Se somente duas deram certas, tá? Deram certo, desculpe, tá? Isso quer dizer que as outras vão falir. E aí, o governo português vai ter que mudar a estratégia. Cancela a estratégia da descentralização e organize um governo centralizador, cujo nome vai ser governo geral. A grande ideia, o grande conceito aqui é a centralização política da América Portuguesa, ou seja, a centralização da colônia em um único lugar, tá? Então, a ideia aqui, quero colocar aqui, tá? A organização aqui seria uma centralização, tá? Só que quero que vocês fiquem bem atentos a isso que eu vou escrever. O que vai acontecer? As capitanias continuam existindo, tudo bem? As faixas de terra continuam existindo.
Então, vai continuar existindo a capitania de Pernambuco, a capitania de Itamaracá, a capitania de São Vicente. Todas essas capitanias continuam existindo. O que não vai mais existir? A descentralização. Quem vai concentrar a administração? E onde isso estará concentrado? O governador geral, que é uma espécie de vice-rei, tá? Então, aqui a gente tem, né, a função, o cargo do, vou até pôr em maiúsculo aqui, governador geral, cargo do governador geral. Onde que esse cara vai ficar? Salvador, na Bahia. Então, a gente tem aqui a primeira capital da colônia, tá? Primeira capital do Brasil, Salvador. O que esse governador geral deveria? Quais seriam as suas funções? Incentivar, controlar, fiscalizar a implantação dos engenhos. Qual que é a ideia do engenho aqui? Por que eu não consigo grifar? Espera só um pouquinho, eu quero selecionar isso aqui. Não vou conseguir, não sei, algum problema aqui no arquivo. O que seriam os engenhos, tá? Os engenhos aqui, ó, exatamente, seriam, né, os locais de produção de açúcar. Calma, vamos colocar um acento aqui. Saiu com acento? Saiu. Locais de produção de açúcar. As grandes propriedades rurais. Deixa eu ver se aqui não tem nada. Deixa eu tirar essa notinha, tá? As grandes produções de açúcar, né? Os locais onde se produziam açúcar. Deixa eu voltar aqui para grifar isso, ampliar aqui, tá? Na verdade, eu vou apagar tudo, tá, gente? Essa é uma aula onde a professora briga com o seu computador. Então, aqui, engenhos, um local aqui, né? A grande propriedade de terra que vai produzir o açúcar. Tudo bem? Além disso, o governador geral, ele precisava reunir os indígenas, organizar missões desses indígenas em povoados, em vilas, tá? Colocar aqui, ó, missões também, tá? Onde os jesuítas aí sim vão tomar conta. Estabelecer o comércio interno, organizar feiras, combater o comércio ilegal de pão de açúcar. Isso acontecia, sobretudo, graças... Esse slide aqui está bem desobediente, tá? Onde vai acontecer o comércio ilegal? Principalmente, né, no litoral da Bahia, do Rio de Janeiro, com os franceses, tá? Então, ele precisava organizar, junto com a defesa da costa, né, combater o comércio ilegal de pau-brasil. E, principalmente, organizar aqui rendas para coroa. O que significa isso aqui, né? Garantir o lucro, né? Garantir que os impostos estavam sendo cobrados, garantir que o pacto colonial estava funcionando. Tudo bem? Tá? Então, você tem aí a função de um governador geral, ok? Na colônia de uma maneira geral. É claro que a gente vai, conforme formos estudando e avançando aqui nos temas de Brasil colonial, nós perceberemos que esse controle, é claro, ele vai ser mais efetivo
no Nordeste e, posteriormente, com a transferência da capital, no Rio de Janeiro, né? Então, olha aqui, se a gente voltar no mapa, né? Nesse slide aqui explica muito aquilo que eu falei. Se a gente vir aqui, ó, a capital, né? Onde que está a capital aqui? Na Bahia, Salvador. Então, imagina como que ficavam essas outras capitanias, São Vicente, Santo Amaro, Santana, até Espírito Santo, tá? Vão surgir, inclusive, outras capitanias no século XVIII, quando nós formos estudar o período da mineração. Vale aqui chamar a atenção para uma coisa. O donatário, ou seja, o cara que recebeu lá capitania hereditária, ele vai poder doar trechos do território. Esses trechos eram chamados de sesmarias. Essa prática de doação de terra vai continuar mesmo com o fim das capitanias hereditárias, tá? O que essa sesmaria aqui, a médio e longuíssimo prazo, ela vai significar, né? A concentração de terras. A gente tem aqui a organização do latifúndio no Brasil, tá? A concentração de terras, ok? Então, a gente tem aí, né, a herança colonial do nosso país, ela aparece quando a gente fala dos latifúndios, que hoje, né, existem ainda, né, os conflitos de terra no norte, sobretudo. É aqui até uma referência histórica para vocês, que vocês podem usar eventualmente numa proposta de redação, tá bom? Ok. Aí, o que vai acontecer, né? Vamos falar então aqui do açúcar. Como não se encontrou ouro, o açúcar, a cana-de-açúcar, vai ser a escolha, tá? A escolha do Império Português, de Portugal, para fazer com que aquele território dê lucro, de alguma maneira. Não pode simplesmente abandonar o território, né? Perder uma parte da América que, ainda que não tivesse sido encontrado ouro, poderia, num prazo seguinte, fornecer lucros. Então, por isso, a escolha da cana-de-açúcar. O açúcar era um item, né, um bem que era caro na Europa. E por que era caro? Porque todos queriam consumir. E por que todos, de pobres a ricos, queriam consumir? Porque era bom, né? Para quem eventualmente já viu alguma aula presencial minha, né, dou vários exemplos em relação a isso. O açúcar dá energia, então ele vai servir para o marinheiro que está lá em alto mar, né, ele poder colocar uma bala, uma bolinha de açúcar na boca, matava a fome. O açúcar vai servir para os grandes banquetes das cortes, ou seja, ele dá satisfação, ok? Então, o açúcar, ele era, né, muito procurado porque ele era bom, era um item que as pessoas queriam consumir porque dá um prazer sensorial. Quem aqui, né, alguns de vocês ou muitos de vocês não ficam com aquela fissurinha depois do almoço de comer um chocolate, né? Que é lógico, tem a fissura do chocolate também, mas a ideia do doce, tudo bem? Só que o açúcar, para ele efetivamente significar lucro na colônia, ele tinha que ser produzido segundo essa fórmula aqui, que é o plantation. Qual que seria essa fórmula? O latifúndio, né? O que é o latifúndio? A grande extensão territorial, tá? Uma larga faixa de terra produzindo aqui, ó, né? Um único item, monocultura, um único item seria produzido em larga escala, no caso, cana-de-açúcar. Quem ia trabalhar? Quem eram os trabalhadores desse tipo de empresa aqui? Trabalhadores
escravos, né? Então, aqui, trabalhadores escravos da África. Como a gente já viu lá na aula 2, né? A escravidão, né? A implementação do trabalho escravo africano na colônia é o que dava mais lucro naquele momento. E esse produto, ele iria, aí, deixa eu voltar aqui, sobretudo, ele serviria para o mercado externo, tá? Então, aqui, a ideia de ser vendido na Europa, tudo bem? O nome disso é plantation, que foi também organizado em largas escalas no território da América Espanhola. Também foi implantado em larga escala no sul das colônias ali inglesas na América do Norte, né? Chamadas colônias inglesas, as colônias do sul. Mesmo depois da independência dos Estados Unidos, continua, ok? Nós temos aqui, né, a imagem de um engenho, né, com uma legendinha aqui, não está muito nítido, mas é a ideia da morada do senhor, né, o senhor de engenho, o dono daquela propriedade, o dono daquela fazenda, a senzala, onde os escravos vão se reunir, tá? Não obrigatoriamente morar, tá? Existiam roças separadas para esses escravos. E 3, né, as instalações aqui do engenho, onde ficariam os aparelhos, as ferramentas, tá? Aqui a ideia da plantação da cana-de-açúcar. Essa aqui é uma imagem até um pouco tosca, né, de livro didático. Eu prefiro trabalhar com imagens de época, porque se isso aqui, né, se esse for um assunto que cair, né, no vestibular, do ponto de vista imagético, será uma imagem de época. Então, a gente tem aqui uma obra, né, um rascunho de um artista holandês de nome impronunciável, não, até dá para pronunciar Simon aqui, só que o título da obra aqui, se a gente tivesse uma aula presencial, eu ia obrigar alguém a tentar ler esse negócio aqui, tá? Você tem uma... Olha isso aqui, gente! Vai, tenho certeza que aí de casa vocês estão tentando ler, né? Tá? Uma sequência de 5 consoantes, sempre tem uma vogal no meio aqui, que vocês podem berrar e pedir socorro. Ok, né? Mesmo sendo aula aqui online, eu não consigo deixar de fazer uma graça nesse caso aqui, né? Perco o argumento, mas não perco a piada. Então, o que nós temos aqui? Né? Uma representação em 2D, né? Sem nenhuma ideia de perspectiva, da cana sendo recolhida, depois aqui a cana sendo moída, fervida, tá? Colocada nos pães de açúcar para irem para casa de purgar. O que eram as formas de pães de açúcar? Isso aqui, ó, tá? Eram formas aonde era colocado. Eu acho que eu não vou conseguir fazer aqui. Não, acho que eu consigo. Um desenho, né? A calda de açúcar era colocado aqui, olha, tá? Então, imagina a garapa lá que você compra na feira. Ela era colocada nessas formas aqui, fervida, né? Depois de fervida, para que fosse purgada, ou seja, para que endurecesse. Ao final de um período, isso era desenformado e fazia, né? Tornava-se aqui. Não, quero desenhar de novo, deixa. Tornava-se aqui eu vou conseguir desenhar de novo, né? Os bolos ou pães de açúcar, que é o que vai dar o nome ao acidente ali geográfico do Rio de Janeiro. Eram esses bolos de açúcar que eram transferidos, comercializados com a Europa.
Quem comprava isso de Portugal? Os espanhóis, tá? Aqui tem outras imagens aqui, né, dos pães, as formas de pães de açúcar. No início eram formas de barro, tá? Aqui depois eram formas de cobre. Tudo bem? Então, essa era a estrutura de uma empresa colonial. Tudo bem? Ok? E aí, pessoas, eu vou nesse momento. Opa, perdão, eu acho que apareceu alguma coisa aí que não era para aparecer, tá? Então, eu vou aqui, né, parar a minha apresentação, voltar o vídeo, tá? Eu vou dividir então, porque já está avisando que o nosso aplicativo vai ser interrompido. Então, antes de ficar muito fragmentado, essa então é a parte 1 da aula 3, que é Brasil colonial, tá bom? Então, eu vou encerrar agora e, na sequência, vocês vão assistir a segunda parte dessa aula 3, onde eu vou tratar das invasões holandesas. Tudo bem? Então, aqui, encerrando essa parte da aula, ok? Até daqui a pouquinho.